Boa noite a todos, muito obrigado a vocês que estão aqui nos acompanhando. Eu sou Manuel Carlos, hoje mais uma edição do Conexão Bradock, que vai ao ar todas as quintas-feiras às 19 horas no horário de Brasília e até às 19h50. E na sequência vocês acompanham o Bradock Show com Anselmo Garcia. Hoje, nosso tema sobre a crise nos combustíveis e o que esperar nos próximos meses, né? E envolvendo, inclusive, essa situação da atual gestão da Petrobras. Hoje estarão conosco Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança, nosso deputado por São Paulo, Álvaro de Carvalho, publicitário e membro do CONAR, e o economista Caio Angelini. Gostaria de dar boa noite ao Álvaro de Carvalho, que está conosco aqui no estúdio do Bradock Show. Boa noite, Manuel. Boa noite, colegas. Pela segunda vez aqui, pela primeira vez no Conexão. Uma honra para mim. E hoje a gente vai ter um tema muito interessante e que afeta a vida de todo mundo para a gente falar nesse tempo de programa. Obrigado, Álvaro. Obrigado mais uma vez, inclusive por estar aqui presente hoje conosco aqui nos estúdios. Caio Angelini, nosso economista, que agora já é fixo do Bradock Show, nosso parceiro de todos os momentos. Quando a gente precisa de um help, o Caio está sempre aqui à disposição do Bradock Show e do Conexão Bradock. Boa noite, pessoal. Boa noite, audiência. É um prazer estar aqui com vocês de novo. É um prazer, Álvaro, Luiz Felipe. É um prazer também aí estar com você, Manuel. E vamos que vamos. Obrigado, Caio. Daqui a pouquinho conosco, Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança. E vamos então para a primeira problemática do dia, né? Não vou nem dizer pauta. Há 2 dias a Petrobras anunciou a alta nos combustíveis, né? E isso vai realmente afetar a vida de todos. Agora nós precisamos entender até em que ponto e se isso será uma recorrente nos próximos meses. Nós precisamos entender o porquê que essa alta agora se deu após um período de baixa, né? Gostaria de chamar o Caio Angelini para iniciar essa explicação para nós e os telespectadores. Perfeito. Bom, esse aumento de combustível, ele, então tem que avisar o na Angelini. verdade, ele é um primeiro resultado de uma atrapalhada, tanto do governo quanto da gestão da Petrobras, que é uma gestão política. A minha argumentação aqui vai partir de uma linha de que o óbvio não custa ser dito, né? E a minha ideia aqui é provar que essa argumentação que foi feita pelo Jean Paul Prats foi uma argumentação completamente política para justificar o motivo do aumento, né? Abre aspas aí para o Jean Paul Prats. Ele falou que correríamos o risco de começar a perder dinheiro e não aceitamos isso. Esse foi o ponto de vista que ele deu do lado do governo. Mas a essa narrativa de não aceitamos perder dinheiro, né, se contrapõe à realidade. E qual que é a realidade? A realidade é que o Brasil é um país que ele tem a necessidade de importar aí cerca de 20% de todo o combustível que é usado no mercado interno, 25% do diesel, né? E essa medida da Petrobras, ela prejudicou o importador. O importador de combustível, ele não compraria o combustível lá de fora a um preço mais caro para vender, para concorrer com a Petrobras e vender no mercado interno a um preço mais barato do que ele comprou. Então, isso ocasionou uma redução de estoque. A gente começou a ouvir aquelas notícias sobre desabastecimento em Minas, desabastecimento em 12 estados, desabastecimento nos lugares. E o que acontece? Quando você tem esse tipo de notícia, o ruído político aumenta demais, né? Então, eles estavam dispostos a fazer uma estratégia que onerava o caixa da Petrobras até o ponto que o ruído político não se sobrepusesse a isso. A partir do momento que o ruído político poderia se tornar maior, eles abriram mão da estratégia de subsidiar o combustível para o mercado interno. Foi isso que aconteceu. Então, nesse sentido, é muito complicado quando você ouve falar não aceitamos perder dinheiro, porque o preço do combustível ele ainda está defasado, o preço do combustível praticado aqui dentro ele ainda está defasado em relação
ao praticado no mercado externo. Então, eles aceitam perder dinheiro, eles aceitam que a Petrobras lucre menos do que pode. O que eles não aceitam é que o ruído político seja intenso o suficiente para causar ali uma perda de popularidade. É isso que está em jogo. Então, assim, para o ouvinte aqui do Braddock, eu acredito que já seja meio óbvio, né, que é uma gestão política que fazem do preço do combustível, uma gestão política e não uma gestão econômica que fazem dessa empresa da Petrobras. Mas esse tipo de evento, de acontecimento, isso fundamenta, isso dá provas de que realmente é uma gestão política, independente do que se fale. Você pega o fato e o fato ele é inegável. A Petrobras continua disposta a ter um determinado nível de prejuízo com o preço dos combustíveis. Assim, todo mundo quer ter, né, um preço de combustível mais barato. A gente sabe, o ouvinte do Braddock com certeza sabe que o saco de arroz não chega voando no mercado, tem que usar combustível para transportar as coisas, assim, pega com tudo, mas assim, na economia, e a gente tem ideia já de como fazer esse preço se comportar melhor, se comportar de um jeito que não tenha tanto esse tipo de repique que deu agora, né, com essa política errática do governo, né? Então você tem que ter uma política de preços que ela seja um pouco mais estável, né? Enquanto a Petrobras maximiza o lucro dela praticando uma política de preços estável, o governo tem que fazer a lição de casa, tem que correr atrás de fazer ajustes fiscais na ponta do gasto, que é onde ele não quer mexer, né? Para aí conseguir reduzir a oneração de impostos que tem sobre os combustíveis, que hoje isso é na casa de 30%. A gente está falando aí de um aumento que foi todo de uma vez, né? Porque se tivesse seguido uma política de preços razoável, esse preço aumentaria paulatinamente, não aumentaria de uma vez só, não pegaria o mercado consumidor de surpresa, né? Então, mas mesmo com esse aumento sendo de 20%, você ainda teria espaço, se você fizer uma política de contenção de gastos no governo e depois uma desoneração do combustível, você ainda conseguiria ir para preços mais baixos do que mesmo que não houvesse esse aumento que teve agora. Esse é o começo da história. Obrigado, Caio. Nós já estamos com o Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança presente na live. Muito boa noite, muito obrigado por ter aceito o convite, Dom Luiz. Muito boa noite, obrigado por estar me recebendo aqui. Então, nós estamos falando hoje sobre a questão da Petrobras e esse aumento repentino, né, que os brasileiros foram surpreendidos, né? Muitos já tinham noção de que isso pudesse acontecer, mas muitos acreditavam que isso não fosse acontecer, né? E aí a gente precisa agora, Dom Luiz, tentar conseguir entender e passar para as pessoas o porquê desse aumento. Né, que isso é uma situação mundial, é um problema de gestão da Petrobras, política de governo. Qual que é a visão do senhor? Olha, eu acho que o Caio explicou perfeito o momento pontual do aumento, o porquê que desse aumento agora. Né? O preço do petróleo flutua. Né? Nós já vivemos com o preço do petróleo lá embaixo, né? $11 o barril. Também já vivemos com o preço do petróleo batendo 120 ou mais, $120 o barril. Então o preço flutua no mercado internacional. Quando você resolve controlar preços, aí é que gera o problema. Porque você sacrifica não só a tua empresa, né, a Petrobras, por exemplo, ela está sendo controlada nos preços, está sacrificando o rendimento, sacrificando a ajustabilidade, que é fundamental para o mercado, sinalização para o mercado. Imagina o seguinte, imagina que, vamos supor extremos aqui, imagina que o preço do petróleo despenque, ou ao contrário, o governo, por questões inflacionárias, resolva controlar preço e estabeleça que o preço o preço está lá embaixo, e isso seria o equivalente ao preço do barril a $11. Só que no mercado internacional está a $100. Então, quem é que fica com essa diferença? Né? Tem um efeito horrível para tudo. É ruim para toda a economia. Você pode falar, puxa, mas a inflação vai estar baixa, o impacto vai estar baixo,
preço de combustíveis vai estar baixo. Então, legal, sim, só que tudo vai ser artificial e não vai ser sustentável. Você vai ter que comprar, o Caio apontou muito bem, o Brasil ainda é dependente de compra internacional. Se o Brasil fosse totalmente autônomo, aí é outra coisa, outro assunto. Mas não, o Brasil está dentro da cadeia de demanda e oferta. Então, sobretudo nesse quesito de petróleo. Então, ela não é autossuficiente ainda para fazer esse controle total. Eu nem recomendaria isso. Mas, de qualquer maneira, vamos supor que tivesse esse controle total, a história é outra, mas não tem. Então, ele tem uma parte da empresa que está aberta a essa exposição de flutuação no mercado internacional. Então, imagina a precificação de tudo no Brasil fica afetado se você começa a controlar preço. Qual é o preço efetivo de tudo que consome combustível? Fica tudo, de certa maneira, controlado, ou de certa maneira distorcido por a intervenção do governo. Aí você fala assim, puxa, mas isso é bom para o consumidor. É bom por um tempo, mas alguém vai ter que estar pagando a diferença. Se você não está pagando a diferença na tua conta do mês a mês, você está pagando a diferença em dívida. Você está pagando a diferença em fragilizar uma empresa que é fundamental. Agora, então esse é um comentário genérico aqui do questão de controle de preço, porque que é ruim na questão macroeconômica, na questão da empresa. Agora eu vou falar aqui sobre outro tema que está vinculado a isso, que nós simplesmente não conseguimos sair dessa matriz energética de dependência do petróleo. Nós temos aí sistema rodoviário e toda a cadeia de suprimento, ela não é alimentada com lucros que poderiam ver em momentos de bonança. Imagina que agora o barril do petróleo está lá em cima, a demanda está alta, estão pagando preços altos, a economia está fluindo. Então, o que acontece? Todo mundo paga mais pelo petróleo. Muito bem. Aproveitar esses momentos de bonança e criar alternativas da matriz energética. Mas eles não fazem isso. Qual é o plano de alternativas do governo? Absolutamente nenhum. Alguém viu alguma outra fonte, alguma solução? Ou até depender sempre da distribuição via rodoviário? E os oleodutos poderiam estar vendo isso também? E a infraestrutura também de extração poderia estar extraindo mais? E as refinadoras, por que não privatiza ou convida mais empresas a fazer refino aqui no Brasil? Por que isso não é possível? Então você tem um engessamento legislativo do que é esse monopólio. Isso é ruim para o Brasil. Precisamos de alternativas. Para você ter alternativas, é uma outra mentalidade. A mentalidade é de você ceder, fazer não só concessões, eu não gosto de concessão, o negócio é você liberalizar o setor. Você não ter que fazer uma concessão. Você deixa a coisa operar e esse deixa de ser um item de entrega do governo. Né? O Estado deixa de fazer produção, refino e distribuição de combustível. Isso não é função do Estado. Mas ele pode estabelecer um ambiente regulatório que permita que várias empresas que já existem no mercado internacional possam atender a demanda interna do Brasil. E os preços se ajustam. E não tem todas essas distorções aí que são geradas. Mas a verdade é, e aí está outro comentário, por que eles não mexem na matriz energética? É porque a Petrobras sempre foi, no governo passado, que é o governo atual, ele foi, no governo passado, digo, anterior ao Bolsonaro, ele era fonte de corrupção. Então, se você está usando o recurso da Petrobras para até fomentar uma alternativa que não seja dependência do combustível e deixar de fazer corrupção, isso não era a opção. Eles queriam fazer corrupção com aquilo, então não poderiam estar alocando recursos em projetos novos ou em fazer alternativas de distribuição. Então você fica nessa eterna dependência da galinha de ouro dos corruptos. Então e fica querendo ver quanto é que vai fazer de dinheiro, ao mesmo tempo, como muito bem colocou o Caio, tem que fazer um lastro aí com a questão política. Quanto que vai impactar na inflação, na popularidade, no preço na bomba. Então, esse tipo de controle minucioso, a garantia disso aí, para todo o setor, Petrobras é só um dos, mas para todo o setor, controle de preço significa que vai ter desabastecimento, se Deus quiser, pontuais, mas com controle de preço vai ter desabastecimento, ou pontuais ou permanentes.
Então, esse é que é o comentário geral aqui desse tema. Obrigado. Entendi. Obrigado, senhor. Então, eu observei assim que há o risco, então, de um desabastecimento. Outro fator interessante é com relação à questão das refinarias. Muitas pessoas elas não sabem que o Brasil não refina todo o petróleo que ela utiliza, porque muitas narrativas acabam tomando conta da mídia, que o Brasil é autossuficiente. Na verdade, o Brasil tem problemas com relação a refinos, porque assim, você tem a extração e você tem a refinaria para você produzir o combustível. E aí é sobre essa questão das refinarias e da privatização, da necessidade de privatização, que eu já chamo o Álvaro de Carvalho para explicar para vocês. Boa noite. Caio, um prazer estar com você de novo. Dom Luiz Felipe, prazer estar pela primeira vez na tua presença aqui no programa. Por que a gente continua discutindo onde o Estado precisa atuar e qual prato que ele equilibra e qual atenção o Estado precisa colocar? Quando a resposta seria muito simples, o Estado precisa recuar. Esse comportamento autoritário que quer abraçar tudo, quer ter controle, principalmente sobre a vida do cidadão, é a resposta para o que a gente vive. Sobre Petrobras, especificamente, o governo em maio, ele abole a paridade com o preço internacional. Em maio. No segundo semestre, ao final de junho, a Petrobras já registra queda nos lucros, que a gestão anterior conseguiu equilibrar e transformar numa empresa de novo superavitária. Como vocês lembram, ela foi tecnicamente quebrada ao final da gestão petista, do primeiro apanhado de gestão petista, os dois primeiros mandatos do Lula e os mandatos da Dilma. Onde que está o impacto direto disso? Toda vez que, e não vou entrar no aparelhamento, no uso político, eleitoreiro da Petrobras, que é nefasto, a gente já sabe, a gente já discutiu, a gente já falou muito sobre isso, mas vamos falar sobre o impacto direto na vida do cidadão. O Estado, primeiro de tudo, que ele monopoliza muitas das ações e muitas das áreas referentes ao refino, à comercialização, à produção de combustíveis, essencialmente os combustíveis fósseis. O diesel, que a gente que motiva, né, o aumento da gasolina, não diesel, mas o diesel, que é insumo para o transporte de alimentos, por exemplo, ele sobe 28% agora. E por quê? Porque ele para com essa paridade em maio, o governo começa a sangrar a Petrobras, só que a conta chega. Se a gente não paga diretamente, o Estado aí toma a pior decisão que ele pode tomar, que é tirar esse dinheiro da população da forma de impostos para cobrir o rombo da Petrobras, como fazia e como a gente sempre vai fazer. A gente já falou aqui, cada um de nós, contribuintes, geradores de riqueza no Brasil, a gente deve, se a gente dividir a dívida só da federação pelo número de contribuintes, R$60 mil cada brasileiro. Um brasileiro que tem uma renda média de R$2.800 deve 60, ele nasce devendo. Então a gente começa a discutir novamente onde o Estado pode atuar, onde o Estado tem que reforçar ou amenizar, quando o Estado tinha que estar fora da produção e do monopólio do petróleo, ou dos combustíveis em geral. Por que é difícil hoje, até para uma empresa, para alguém, para um empreendedor, entrar nesse segmento? Primeiro porque o Estado regula. O Estado tem que te deixar atuar numa área, e na maioria delas ele não deixa. Segundo, a carga tributária. Todo mundo sofre com o preço do combustível. Há um monopólio. E há um peso tributário pesado em cada litro de gasolina, de diesel que circula no mercado. E o outro reflexo, o Caio trouxe muito bem, todo mundo quer pagar menos. A forma da gente pagar menos é a gente respeitar o mercado. E o que é o mercado? Que normalmente o pessoal com viés um pouco mais de esquerda abomina. O mercado é muito simples, o mercado é a somatória das nossas vontades e necessidades livres, que nós manifestamos. Se nós queremos mais arroz, o mercado quer mais arroz. O mercado é a soma do nosso comportamento livre. E qual o impacto disso na ponta? A gente não vai pagar só o combustível mais caro, nós vamos pagar a comida mais cara, nós vamos pagar produtos mais caros,
nós vamos pagar a compra pela internet vai chegar mais caro, porque é uma cadeia. E aí o juro que começou a sinalizar uma queda, por conta da inflação, porque isso puxa a inflação para cima, vai voltar a tender a subir. Então é um emaranhado de ações econômicas e políticas que são desencadeadas a partir dessa decisão autoritária do governo, seja de controlar, de não controlar, de reserva de mercado, de não reserva de mercado. A solução é simples. Tira o governo de uma ação que jamais deveria ser do governo, como refinar petróleo. E o próprio presidente do Banco Central, né, ele havia dito que as decisões da atual gestão da Petrobras têm sido eivada de erros, né? Ele usa o termo grave erro. E aí a gente observa assim que claramente tem um culpado. Não é uma conjuntura internacional que está fazendo com que o combustível seja aumentado, mas para compensar então prejuízos que a própria Petrobras está tendo já durante o governo do PT. Correto, Caio? Correto. O ponto que eu queria resgatar aqui que o Álvaro trouxe é o ponto referente a essa contaminação do resto da economia, né? Nesse curto período que teve de bastante confusão aí, tanto um risco de desabastecimento do diesel, a gente também teve um outro movimento no etanol, que mostrou um pouco como as políticas são dissonantes dentro do próprio governo, né? Você teve um incentivo, né, ao consumo da gasolina, abaixando o preço dela artificialmente, e aí depois você teve o governo, através do ministro Alckmin, tentando aumentar a mistura de álcool na componente da gasolina. Então, você percebe que tem coisas dissonantes, né? Um lado está tomando uma atitude que desincentiva esse combustível alternativo. Aí o outro tenta compensar. Então, qual que é a moral dessa história? A moral dessa história é que quando você entra nessa seara de intervencionismo, a quantidade de cálculos políticos que você tem que começar a fazer dentro da economia para agradar todos os setores, ela se torna exponencial, ela não para de crescer. E a chance de ter algum erro que prejudica fortemente a economia nisso é gigante, é enorme. Então, assim, como o Luiz bem trouxe, são coisas sérias que estão em jogo. Quando a Petrobras ela deixa de fortalecer o caixa dela no momento de preços um pouco mais elevados do petróleo, ela não está se preparando para a época das vacas magras. E no longo prazo, médio e longo prazo, ela não está se preparando para financiar a transição energética do Brasil. Assim, as maiores empresas de petróleo do mundo estão financiando a transição energética nos seus respectivos países, seja por energia eólica, elétrica, hidrogênio, o que for. Então, se a gente perder esse bonde, a gente vai ficar muito para trás em relação ao mundo. Isso é muito complicado. E aí, assim, resgatando um ponto que o Anselmo também trouxe dessa intervenção e que o Luiz Felipe falou que a gente não precisa de estatal, a gente precisaria só de agências reguladoras eficientes, né? Isso eu concordo completamente. Se você for pensar, o Brasil ele não tem uma Milhobras, uma Sojabras, um arroz, feijão Brás, e chegou até aqui sem isso. Então, assim... Ia faltar soja no mundo. Então, essa mística que a gente tem de que precisa ter alguém do Estado para proporcionar algum determinado serviço, isso é totalmente ideológico. Isso não faz sentido, não se enquadra na estrutura da realidade isso. Então, assim, e aí entram aquelas coisas, né? O aproveitamento para o aparelhamento político, cabide de emprego. Então, é uma narrativa, né, que tem um fato oculto por trás ali, justificando uma tomada de decisão errada, né? No ponto que foi citado a respeito das refinarias, as refinarias seriam uma ótima oportunidade de empresas estrangeiras ou empresas que têm o know-how entrar para dentro do mercado e tentar fazer as refinarias, porque as refinarias elas são extremamente caras, é um investimento que demora muito tempo, coisa de 10 anos para fazer, e assim,
é um capital empreendido que no prazo, pensando no prazo de país, se você tiver uma transição energética, aquilo não vai ter mais uma função. Então você teria que contratar alguém que está especializado em fazer refinaria, em montar refinaria e ainda consegue ganhar dinheiro com isso. Não o governo tentar fazer essas alternativas malucas de PAC e Abreu e Lima e tentar ressuscitar tudo isso. Isso está muito fadado ao fracasso, infelizmente. Do Caio. Agora eu passo para o Álvaro, ele quer fazer uma colocação em cima da sua fala. Caio, como sempre, traz sempre os pontos centrais do assunto, e sobre dois deles, Caio, se me permite fazer uma contribuição sobre refinarias e sobre a questão da matriz econômica, da matriz energética, que você sabiamente colocou que a Petrobras não está se preparando. Sobre essa questão da matriz energética, o Brasil começa, essa semana foi noticiado, um projeto piloto do primeiro ponto de abastecimento de hidrogênio a partir do etanol no Brasil, que é genial. O hidrogênio é a substância mais abundante no universo e a gente tem uma forma renovável de gerar, onde os nossos produtores brasileiros são expertise, que é o etanol. E, curiosamente, a Petrobras não faz parte do grupo de instituições que está desenvolvendo isso, né? Encabeçado pela Shell, Toyota, tem uma participação da USP, né? Até porque o teste vai ser dentro do campus, mas as empresas que estão desenvolvendo, a gente não viu a Petrobras nessa lista, pelo menos eu não vi nas notícias sobre o assunto. E sobre essa questão das refinarias, quando você traz até de uma empresa estrangeira, queria trazer um exemplo muito bem sucedido do estado de Mato Grosso, que hoje é o maior produtor de etanol a partir do milho no país, e isso aconteceu num intervalo de não mais do que 10 anos, onde empresas brasileiras se associaram a algumas empresas estrangeiras para trazer o know-how, e outras, já extremamente 100% nacionais, começaram a produzir, e é lindo ver essa produção acontecendo num estado como o Mato Grosso, a estrutura, a geração de empregos, aí sim a economia ativa, gerando poder de compra, gerando dignidade para as pessoas da forma mais correta. Então, quanto menos houver esse controle, essa mão do Estado dizendo quem pode ou não pode, ou tirando de você para dar para alguém, a gente limita essa atividade, essa livre iniciativa, que quando a gente dá uma pequena brecha, ela dá provas para a gente que o próprio mercado, a necessidade, o consumo, nós e quem está com vontade de empreender consegue resolver esses problemas da forma mais simples, mais rápida e mais barata. Obrigado, Álvaro. Eu queria passar para o Dom Luiz Felipe e, inclusive, dar só um resumo do que foi dito, né? Uma das questões interessantes é que a gente acabou de ter um apagão no país e aí teve a primeira-dama que foi lá e tuitou, né? Disse que a culpa era do governo anterior. Dessa vez, com o aumento do combustível, não vai dar para culpar o governo anterior, né? E aí a gente você tem um aumento do combustível, os números são completamente favoráveis. Quando se entregou a Petrobras, os números eram positivos. Só que aí você tem ali um lucro, uma gordura, e aí em algum momento, essa gordura ela queima. Como que foi a entrega, Dom Luiz, da Petrobras para o governo petista? A Petrobras ela estava com dificuldade ou ela foi entregue de forma saudável? Olha, a conexão aqui falhou um pouco a sua comunicação. Não sei sim. se a minha está ok com vocês aí. Tá ok. Sobre o governo do PT pegou a Petrobras numa situação difícil ou ele pegou a Petrobras numa situação mais favorável? Sim. Totalmente favorável. A questão da Petrobras estava sanada, estava rentável, como muitas outras estatais. Então, eu acho que também a falha aqui foi de não ter privatizado rápido bastante a maioria dessas estatais. O que restava das atividades das estatais. Porque agora voltou um governo criminoso que sabe muito bem desviar recurso, manipular preço, manipular índice. E então, isso agora, eu diria que todas as empresas que são estatais, assim, estou falando quase que como investidor agora, todas as empresas que são estatais ou que sofrem regulamentação direta do governo, eu
veria como sendo maus investimentos, porque você não tem uma visibilidade de sobrevida dessas empresas, serão usadas como alavancas políticas. Você não sabe oferir perfeitamente se a rentabilidade dela é o que é. Então, eu vejo com muito resguardo estatais na mão do atual governo. Eu acho o precedente é péssimo. E já estou dizendo aqui, sim, o precedente conta. Estou fazendo um prejuízo aqui do que pode acontecer com as estatais, com os índices, com a precificação de todos os ativos do mercado financeiro, incluso daquilo que a gente consome. Índices de inflação, maquiando resultado primário, tudo isso. Eu vejo isso no horizonte bem curto prazo. Então, essa colocação que foi feita com relação ao apagão é uma colocação totalmente irresponsável e ignorante. Então, mas é típico de quem passa tempo desenvolvendo narrativa e não desenvolvendo competência. Então, eu acho que é isso que é a coisa aqui. Eles sabem que eles estão com um pepino muito grande na mão. Porque o governo anterior, na parte econômica, o governo Bolsonaro, na parte econômica, fez uma gestão brilhante, com pandemia, com uma série de problemas que ocorreram durante os 4 anos. A gestão econômica foi perfeita. E um deputado até se aproximou e falou assim: mas eu vejo o Haddad como sendo um Palocci, um contemporizador, como se fosse o Palocci. Eu falei assim: olha, meu caro, você achar que o Haddad pode ser comparado com o Guedes, desculpa. Não tem a menor chance de ser colocado no mesmo órbita. Né? Não estão no mesmo mundo, não estão no mesmo plano, na mesma dimensão. O nosso Guedes é um economista renomado e ele atuou no mercado financeiro. Tem um economista que apostou no mercado financeiro e se deu muito bem no mercado financeiro, exatamente porque as suas apostas eram sérias, o seu ponteiro era, o seu norte era claro. E o que o Guedes faz, é o que eu vou dizer bem claro aqui, o que o Guedes faz, nós não temos mais no Brasil. O que o Guedes faz? Ele prevê tendências macroeconômicas. Ele conseguia prever até valores de moeda, e todo mundo que está aí no mercado financeiro fala assim: prever câmbio é a coisa mais difícil para você fazer. O Guedes conseguia prever fluxos de capital mundial e se antecipar a esses fluxos, a essas mudanças, baseado em alguns indicadores globais. Eu acho que o Haddad não sabe nem contabilidade mínima ali, microeconomia, muito menos macroeconomia. Então, olhar o mercado de uma maneira para frente, prevendo movimentações, se antecipando, isso era o dom do Guedes. Isso só vem com anos de experiência. Pode fazer PhD 4, 5 vezes em economia, em finanças. Você não tem. A experiência é imperial nessa questão de saber gerir um país. E o PT não sabe gerir um país macroeconomicamente, não sabe micro, não sabe nada. E agora eles pegaram esse pepino, que olha, muito bem, temos que performar dentro do quilate que acabou de acontecer no passado recente. E eles estão vendo que não sabem. Eles sabem fazer o que eles estão fazendo agora. Erraram desde o início. Não tiveram um momento que você possa falar que na economia tiveram uma boa decisão. E eu digo aqui com uma certa até isonomia. Não é isonomia, mas eu diria aqui uma independência aqui do julgamento. Não estou pré-julgando aqui a questão do PT. Estou dizendo o que é certo de vai acontecer, considerando as decisões já tomadas. Mas eu vou dizer o seguinte, que não houve nenhuma boa decisão econômica, porque todas as decisões que eles tomaram eram de intervenção e controle. Não eram decisões em prol do mercado, eram intervenções em prol de controle e intervenção do Estado na economia. E quando você faz isso, como a gente pontuou aqui na questão de combustível, ela é multiplicadora de problemas. Porque o combustível é base de cálculo de custo de vários setores. Então você mexe
sem milímetros na questão do preço de combustível, ou se tem desabastecimento num dia e fica pouco tempo sem abastecimento, você já gera todo o efeito em cadeia em vários setores da economia. E você distorce preços em toda a economia, ou boa parte da economia. Então, esse know-how você só adquire com experiência. E o Guedes foi muito sagaz, entendendo que o melhor para o Estado é desvincular. O que ele fez com o combustível? Ele praticamente zerou alguns impostos no combustível e, fazendo isso, ele não precisa... Olha o que o governo faz. Olha o que esse governo faz e o que o Guedes fazia. Como o combustível tem um efeito multiplicador e um efeito inflacionário, ao invés de mexer nos juros, ao invés de fazer ter que mexer nos juros por causa do aumento da inflação, ele reduzia a inflação reduzindo impostos no maior fator gerador de inflação, que eram os combustíveis. Então, veja o pensamento. Agora, esse governo é tão idiota que ele faz exatamente o oposto. Ele cria impostos no combustível, aí depois vê que isso gerou um efeito inflacionário, aí faz assim, vai ter que subir juros agora. Não que o governo queira fazer, mas tem que fazer, para poder financiar ou alguém financiar o governo, porque senão ninguém financia. Se não subir juros, ninguém vai financiar a coisa pública, com o risco absurdo que é esse governo. Então, essa dinâmica de mercado, o atual governo não entende. E por não entender, eles vão fazer uma série de erros. E é isso que eu até falei para os deputados da esquerda, para de mexer na economia. Querem fazer planos sociais aí, que vocês têm esses planos radicais aí, que vocês têm de destruir família e tal. Muito bem, bote a voto isso lá no plenário, vê se passa, mas fique com isso, fique na parte dos gastos. Mas deixe a economia fluir, deixe a economia gerar muito mais tributo para vocês livremente. Agora, vocês intervindo, vocês vão ter uma tributação muito alta e vão estar gerando menos recursos da economia, exatamente porque a economia vai ficar engessada, travada, vai faltar, vai ficar desincentivada de agir. E o investimento foi a primeira coisa que sumiu. Isso foi já no ano passado. Sumiu do mercado. O reinvestimento que está acontecendo agora é aquele reinvestimento marginal que você tem para manter demanda, mas ninguém está pensando, puxa, vou expandir, vou criar aqui novas divisões, vou trazer um novo polo industrial. Ninguém. E é exatamente nessa deficiência aí que o governo fala. Nós, governo, é que temos que fazer o PAC de investimento. Mas a mentalidade é totalmente idiota. Só para terminar aqui, me estender nesse ponto. Por que é o idiota fazer isso? Porque eles estão fazendo esse PAC com o dinheiro do brasileiro, que é um dinheiro suado, difícil. É difícil operar uma empresa no Brasil, é difícil trabalhar no Brasil e ter renda discricionária, é difícil você ter poupança crescente, saudável. É difícil isso no Brasil. E é esse dinheiro que está financiando o PAC. Então é um dinheiro caro, um dinheiro suado, difícil. Agora, no mundo hoje, nunca houve tanto dinheiro circulando na economia global. Trilhões de dólares. A juro zero. Se o governo sinalizasse que aqui é um ambiente saudável para fazer investimento, entraria uma enxurrada de investimento. Entraria talvez recordes. Porque todo mundo quer sair das moedas, tem uma certa fragilidade aí em algumas moedas. Eles vão olhar o Brasil, puxa vida, em vez de fazer juro zero aqui, com o risco até de perder em algum capital aí que vários fundos soberanos têm, poxa, o Brasil está se tornando um país aqui viável, estável, com uma projeção futura de crescente, eu vou investir lá. Entraria recordes de volume de dinheiro aqui no Brasil e não precisaria sobretaxar o brasileiro. É esse que é o ponto. Estão perseguindo dinheiro caro e suado, enquanto que no mercado internacional tem dinheiro barato e abundante. Só que o governo não sabe se posicionar para isso. É impressionante aqui o gap que existe entre o atual governo e o Haddad e o Guedes, que fazia todas as previsões e criava esse meio ambiente positivo para investimento. Enfim, me estendi aqui, me desculpe. Mas foi ótimo. E, Dom Luiz, se fosse só incompetência, o problema é que a gente associa incompetência e má fé. Então, era um avião que estava decolando e, de repente, desligou os dois motores, né? Na mão do Haddad.
Eu passo quem quer... Só um último comentário, que eu tenho certeza que se tivéssemos mais 4 anos com essa mesma gestão do governo passado agora, os próximos 4 anos, ao final desses 4 anos, 2026, nós seríamos uma grande potência. Entre os 3, 5 países mais ricos do mundo, com uma pujança inacreditável. É essa oportunidade que nós perdemos. É essa oportunidade que os eleitores do Lula não entenderam. E votaram aí para o dinheiro fácil, o assistencialismo fácil, ou seja lá qual foi a promessa que encantou eles. Olha, isso é inaceitável. Isso nos deixa muito triste. É uma notícia assim que a gente fica muito abalado, eu confesso ao senhor. Passo para o E eu tenho certeza disso. Estou falando. Eu queria só trazer um dado a mais para complementar a excelente explanação do Dom Luiz Felipe, que na transição de governo, o primeiro trimestre da Petrobras, que a gestão anterior trouxe, pode ter qualquer crítica sobre os governos, mas isso é um fato. E não por algum aumento absurdo em preços de combustível, mas assim, pelo controle, pela paridade, pela gestão eficiente, a Petrobras registra o 4º melhor EBITDA da história da companhia no primeiro trimestre desse ano, fruto da gestão anterior. Nós estamos falando de 74 bilhões e meio de reais de EBITDA e um lucro líquido, um dos melhores, um dos recordes no trimestre, de mais de 38 bilhões de reais. Quando uma empresa pública, embora a gente ainda continue acreditando que o melhor caminho seria a privatização, mas esse lucro ele retorna ao cidadão cobrindo despesas do governo, que quando elas não saem de lá, elas são tomadas da gente em torno da forma de imposto novamente. Eu passo agora para o Caio Angelini para fazer suas considerações. E lembrando, em 10, 15 minutinhos, todos que estão aqui nos acompanhando pelo Conexão Braddock, corram lá para o link do Braddock Show, que daqui a pouquinho o Braddock Show terá a participação de Adriles, Lucas Pavanato, Paulo Cogos, entre outros. Caio? Bom, do meu lado aqui, o que eu gostaria de ressaltar é que, assim, privatizar realmente é o caminho, né? Elimina esse conflito de interesse político-econômico, evita que a empresa seja aparelhada ideologicamente, né? E, assim, uma coisa que os nossos ouvintes têm que saber é que quando a Petrobras tem um resultado muito bom, o governo, a União, tem um resultado muito bom, né? A Petrobras trabalha num regime misto, né? Então, ela é uma empresa que está listada em bolsa, tem lá seus investidores privados e tem um investidor que é o Estado, né, que detém 50,5% das ações que dão direito a voto e por isso que exerce algum tipo de controle. O que acontece? O que é importante entender aqui é que o governo ele ganha com a Petrobras em royalties, nos impostos que ele cobra quando a Petrobras lucra, e também nos dividendos. Então, deveria interessar ao governo a Petrobras maximizar o lucro dela, porque maximizando o lucro dela, o governo vai ter mais dinheiro para conseguir investir, seja em políticas sociais, seja em saúde, seja em educação, no que ele quiser. Então, é um contrassenso quando o governo trabalha de uma maneira que onera o resultado da companhia. No final, é menos dinheiro para nós, quando a Petrobras tem um resultado ruim ou quando a Petrobras sacrifica a receita dela em nome de uma política populista, em nome de uma tentativa de pacificação do ambiente político que tem sido feito por esse governo. Nesses termos, realmente não vejo outra saída a não ser, daqui a um tempo, voltar com o assunto de privatização, né? E a gente tentar fazer o melhor possível para guiar para esse caminho. Não nesse governo, infelizmente. Não nesse governo. Para finalizar, eu gostaria de lembrar a todos que daqui a poucos minutos, o Braddock Show vai estar no ar. E eu gostaria de pedir as considerações finais e um comentário sobre o presidente da Petrobras, da atual gestão, pediu
para que houvesse uma maior fiscalização de postos de combustível por conta desse aumento, né? Para que esse aumento não passe do que foi permitido. Então, quer dizer, uma das medidas do atual governo é pedir para se fiscalizar os postos de gasolina. Dom Luiz Felipe de Orleans. Meu Deus. Isso é plano anos 80 de novo. Monitorar preço é inacreditável, inacreditável. E como a gente pontuou aqui, o que também é inacreditável é que o governo acha que o petróleo vai estar aí para sempre, que os automóveis e a matriz energética dos países vai ser por combustível para sempre. Já está definido que não é, a questão de combustível, ela não é renovável e ela não é infinita. Ao contrário, ela é finita. Então, o valor disso no futuro, eventualmente, tudo isso que eles estão protegendo e controlando, aquela ideia do petróleo é nosso, isso não vai valer nada. E os países que estiverem preparados por uma mudança de matriz energética vão estar liderando, mas e vão jogar os outros países na idade da pedra. Então, esse é o que eu ponto aqui. Estamos protegendo um ativo depreciável, finito, não renovável, e poderíamos estar com um segmento muito mais livre, privatizado e trabalhando sim as alternativas, se posicionando já, olhando algumas gerações adiante, para que a gente possa estar na liderança. Essa que é a visão, tem que ter visão para você liderar. Mas aqui, com esse governo, aí fica um comentário político. Com esse governo, nada disso, nenhuma dessa razoabilidade vai permear o governo. Podemos chiar aqui, ter um raciocínio lógico, cartesiano, com dados e até pontuando o que os inimigos ou os amigos estão fazendo, não importa. Porque esse governo, ele não pensa nessa matriz de pensamento. Ele pensa através de uma lógica de controle social, de controle político e controle econômico. E esse tipo de governo, ele só sai do poder com uma grande crise, uma grande falência geral. E é isso que eu gostaria de evitar. Eu gostaria que nós, como Brasil, como brasileiro, pudéssemos rechaçar esse tipo de ideologia que tomou conta do país, sem precisar entrar numa grande crise econômica, mas que certamente entrará exatamente porque esse governo não pensa de outra maneira. E aí, só naquele momento de desespero, é que a população faz, não, vamos agora à alternativa. Em vez de pensar ativamente naquelas premissas que fundaram o pensamento desse governo, para nunca mais eleger gente assim, nunca mais eleger um retrocesso tão grande na economia. O que eles estão aplicando no Brasil faliu no século XX várias vezes, em vários países, em várias experiências, e faliu também conosco. Então não é porque nem a nossa própria história está sendo relevante aqui como aprendizado para esse governo. Então você veja que a população, o bem-estar, essa questão de sustentabilidade, de olhar para frente como estadista, isso tudo é balela para ganhar o seu voto. Isso não é para gerir de fato o Estado, como se deve, como um Estado que deve ser líder, como nós temos de fato um Brasil que tem que ser líder. O Brasil não tem outra saída. Tem que ser líder, e o mundo sabe disso, tem medo, e esse governo está entregando o país para todos esses inimigos, literalmente, fazendo esse tipo de política populista, pequena, controladora, ditatorial, enfim, não é com esse governo que a gente vai ver esse futuro brilhante que a gente sabe que a gente tem. Obrigado, Luiz Felipe. Eu gostaria de passar para o Álvaro de Carvalho, e inclusive para ele fazer as considerações em cima dos ensinamentos que foram deixados pelo Roberto Campos, mato-grossense, saudoso Roberto Campos, que ele chamava a Petrobras de Petrossauro, né, Álvaro? Lembra disso? Lembro, e continua mais atual do que nunca, né? Dom Luiz Felipe acaba de falar dos anos 80, né? Eu não vou nem entrar no exemplo da Venezuela aqui do lado, para a gente não ficar repetitivo, mas eu vou falar da Argentina, né? Será que a gente não está vendo controle de preços, excesso de intervencionismo do Estado? Eu queria concluir só com um ponto simples, que muita gente que pensa ideologicamente um pouco do lado de lá,
eles tendem a atacar, por exemplo, quando a gente fala do lucro da Petrobras, a maior parte dele é do Estado, né? O Caio trouxe muito bem, mais de 50% ela volta para essa população, cobrindo despesas que, se fôssemos um país bem administrado na saúde, na segurança, enfim. Mas vou falar da parte que volta aos acionistas. Você pode ser acionista da Petrobras. Se não me engano, a ação tem pouco mais de R$30, mas vamos supor que você coloque R$1.000 e vire acionista da Petrobras. Esse dinheiro volta para você, na proporção, se ela ficasse dando lucro, né? Quando esse dinheiro volta para você, seja você pequeno, seja você um grande investidor, o que acontece com esse dinheiro? Isso faz alguém criar um monstro capitalista? Não. Esse dinheiro vai ser, pelo investidor que recebe esse lucro, vai ser investido numa outra empresa que vai gerar emprego, vai trazer dignidade da forma correta, que vai distribuir essa renda através do mérito, de uma forma livre. Porque quando ele fica só na mão do Estado, o Estado distribui através de privilégio. Isso está mais do que provado que é um caminho para a desgraça, não é um caminho para uma sociedade desenvolvida, livre, onde a vontade dos cidadãos é respeitada acima de tudo. Então fica aqui meu boa noite, meu agradecimento mais uma vez e vamos aprender a votar certo nas próximas. Obrigado, Álvaro de Carvalho. Mais uma vez agora para encerrar, Caio Angelini, nosso grande economista que está fazendo parte agora do Braddock Show e do Conexão Braddock. Perfeito. Bom, eu gostaria de terminar esse Braddock Show aqui com um comentário, digamos que um pouco irônico aí. Talvez esses fiscais aí sejam alguma tentativa dilmesca de elevar o nível do emprego, alguma coisa do tipo, porque não faz sentido nenhum, né? Uma sanha de controle, uma sanha de arrecadação. Eu acho que a gente tivesse, na época da Dilma, talvez fosse lançado algum programa de emprego aí, se candidate para ser um fiscal de posto de gasolina, alguma coisa nessa natureza. Então, assim, só concurso público para essa função, por favor. Só reforço o coro aí dos nossos colegas de que a gente tem que trabalhar para conscientizar as pessoas que estão no nosso círculo, não dá ideia, né? Que estão próximas a nós, a fazerem um voto consciente, acompanharem melhor as notícias para poder realmente a gente conseguir mudar esse rumo tenebroso que a gente está adentrando na economia. Obrigado, Caio Angelini. Muito obrigado, Dom Luiz Felipe de Orleans. Obrigado, Álvaro de Carvalho. Agora a gente já vai para o Braddock Show. Vocês que estão agora nos acompanhando, você já pode sair do link do Conexão Braddock e correr lá para acessar o link do Braddock Show. Daqui a pouquinho, 5 minutos, Anselmo estará no ar com grandes nomes do comentário, da análise política do Brasil e do mundo. Um grande abraço a vocês, muito obrigado, até a próxima quinta.